Reforço no meio-campo? Jovem jogador se coloca à disposição de Fernando Diniz para ajudar o elenco tricolor. A gente vai falar muito sobre isso nesse vídeo aqui também. Vamos falar da situação do Alexander, que está afastado junto com outros 3 jogadores, e rolou um burburinho aí de que ele poderia pintar no São Paulo. O Clube Paulista teria interesse no jogador. Comentaremos bastante essa situação nesse vídeo. Também vamos falar, é óbvio, do jogo do Fluminense. Claro, hoje tem Fluminense e Cerro Porteño. Cerro Porteño e Fluminense pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Muito conteúdo do Flusão nesse vídeo aqui, então. Vamos começar esse vídeo falando da molecada de Xerém que conseguiu a sua classificação para a final da Copa do Brasil Sub-17. A gente tinha falado, né, que o Fluminense jogou o primeiro jogo contra o Sport lá na Arena Pernambuco e havia vencido por 1-0. A partida de volta foi ontem, quarta-feira, lá em Moça Bonita, e o Fluminense saiu atrás do placar, saiu perdendo, mas empatou o jogo com esse gol do Isaac, né? O Oliver bateu, cortou o zagueiro, bateu, o goleiro soltou no pé do Isaac, que não perdoou e empatou a partida. E depois o mesmo Isaac vira o jogo, o Wesley Natan faz essa linda jogada individual, ó, faz fila, toca para o meio e o Isaac completa sem goleiro para virar o jogo e garantir a classificação do Fluminense para a final do torneio, né? O Isaac tem sido o grande destaque da Esquadrilha 07 nesse torneio, né? O portal Xerém Stuff traz os números aqui pra gente, né? Foram 6 jogos até agora na Copa Rio, na Copa do Brasil, perdão, Sub-17 do meia Isaac. 6 jogos, 5 gols e 4 assistências, né? 9 participações em gol em 6 jogos, números realmente estrondosos do Isaac. Vale lembrar, né? O Fluminense agora vai enfrentar o São Paulo na final do torneio, né? Vai ser uma partida, uma decisão em jogo único, vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 1º de maio, com o horário e local ainda a definir, né? O Fluminense teve uma campanha melhor, segundo o regulamento da CBF, do que o São Paulo, então vai ter essa final semana que vem, e é importante lembrar, né, o Xerém Stuff traz pra gente aqui, que por determinação da CBF, a partida da final, o estádio da final tem que ser num estádio acima de 5 mil torcedores de capacidade, até por isso que o Fluminense jogou em Moça Bonita, acabou não mandando em Laranjeiras ou no CT Vale das Laranjeiras o jogo. Beleza, galera? Então o Fluminense classificado para a final aí, a Esquadrilha 07, dando show. E o assunto do momento na semana tricolor não foi o jogo que vai ter logo mais entre Cerro Porteño e Fluminense. Foi a festinha, né? A farra que rolou lá na concentração tricolor. E a gente tem algumas atualizações para trazer aqui para vocês, tá? O portal GE traz para a gente que os jogadores afastados se reapresentaram para treinar essa quarta-feira, também conhecida como ontem, lá no CT Carlos Castilho. Eles nos atualizam de que a penalização dos jogadores ainda não é definitiva e vai haver uma reunião, né? Deve haver uma reunião quando a comissão técnica voltar dos 2 jogos fora de casa, né? Hoje a gente joga contra o Cerro Porteño no Paraguai e no final de semana, no domingo, o Fluminense enfrenta o Corinthians lá na Arena Corinthians. Quando a comissão técnica retornar ao Rio de Janeiro, deve haver essa reunião para definir exatamente o que vai acontecer com essa garotada, né? Na semana seguinte, vale lembrar, o Fluminense tem mais viagem, né? O Fluminense enfrenta o Sampaio Corrêa no dia 1º, o jogo com o mando do Sampaio Corrêa, que foi negociado. Essa partida vai ocorrer lá em Cariacica. E no final de semana tem Fluminense e Atlético Mineiro, aí com o mando do Fluminense, também lá no Cléber Andrade, em Cariacica. Esse jogo não poderia acontecer aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, porque vai haver show da Madonna e UFC no mesmo dia. A Polícia Militar não conseguiu garantir a segurança para a realização do evento, então o Fluminense teve que mandar essa partida lá para Cariacica. E cabe ver, né, se esses jogadores serão relacionados, se eles já vão voltar ou não, qual vai ser a punição. E o portal Trivela traz para a gente outras informações também importantes, né? A primeira delas é que o Fluminense não trata ninguém como caso perdido, tá? Isso é importante. São 4 jogadores que cometeram esse ato de disciplina, estão afastados, estão punidos ali, mas o Fluminense não enxerga ninguém como o caso perdido, né? Eu já vi muito torcedor que acaba tratando, principalmente o John Kennedy, né? O John Kennedy é caso perdido, porque é recorrente esses casos de indisciplina dele. Também parece que o Alexander já é recorrente a situação dele também, mas o Fluminense não está tratando ninguém como caso perdido. Então o Fluminense continua com esses jogadores nos planos e tem a expectativa, né, de que esse corretivo faça com que os jogadores entrem na linha, né?
não é uma punição, tipo, não é uma coisa sádica, né? É uma punição em prol de fazer com que eles melhorem a conduta e possam ajudar o Fluminense em todos os seus âmbitos, vamos botar dessa maneira. E também traz para a gente a informação de que existe a possibilidade deles ainda serem multados, né? O GE falou ali de penalização ainda não ser definitiva, existe a possibilidade deles ainda serem multados, além, claro, desse afastamento que deixou os quatro, né? Os quatro têm sido relacionados, deixou os quatro de fora desses 2 jogos do Fluminense contra Cerro Porteño e contra o Corinthians. E já que a gente citou o Alexander aí, tem uma informação importante sobre ele que eu já vou trazer para vocês, mas antes eu vou rapidinho relembrar você que está aqui assistindo esse vídeo, de correr no comentário fixado, claro, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Por lá você fica sabendo de tudo que ocorre com Flusão na palma da sua mão, no seu WhatsApp. Então clica no link do comentário fixado aqui, aperta o botão seguir e você vai estar fazendo parte do canal da Central no WhatsApp. Beleza? Vamos falar do Alexander, por quê? Teve uma informação que a gente debateu bastante em live ontem, né? A gente faz live aqui no canal de segunda a sexta às 5 da tarde. A gente está sempre fazendo live aqui comentando os últimos do Fluminense. A gente comentou bastante uma informação trazida pelo jornalista Jorge Nicola de que o São Paulo estaria interessado na contratação do volante Alexander, né? Esse zum já havia rolado antes, mas segundo o Jorge Nicola, o São Paulo foi sondar a situação do jogador depois que viu que ele foi afastado, né? Opa, deixa eu ver se o clima tá ruim lá, se pá, eu consigo pegar o jogador mais fácil. Mas segundo o Jorge Nicola, o Fluminense se manteve irredutível com uma pedida de 8 milhões de euros pelo volante, cerca de 44 milhões de reais, para daí a liberar o Alexander para o São Paulo ou para qualquer outra equipe. Só que temos 2 informações conflitantes nessa situação, porque o portal Blog do São Paulo trouxe uma informação, né, olhando ali pela ótica do tricolor paulista, de que não existe interesse do São Paulo no Alexander e que a diretoria são paulina não estaria fazendo nenhum movimento nesse momento em prol de conseguir contratar esse jogador. Então, o portal Blog do São Paulo desmente a informação do Jorge Nicola, diz que o São Paulo não está interessado. E o Vitor Lessa, né, agora numa perspectiva do Fluminense, traz que o Fluminense não recebeu nenhuma proposta pelo Alexander e que não pretende se desfazer do jogador, que é uma informação importante para a gente, claro, porque é um jogador jovem, que tem potencial, e assim, eu falei muito isso na live ontem, né? Por mais que o Alexander hoje esteja mal, esteja afastado, e a gente parando para analisar, o momento bom do Alexander no Fluminense é um recorte menor do que o todo que a gente tem. A gente viu o Alexander jogar muito bem ali 2 meses do momento que ele assume a posição ali depois do primeiro jogo da final do Carioca até a lesão dele. Ali ele jogou muita bola mesmo, foi um dos melhores jogadores do time do Fluminense. Mas depois disso, a gente viu um Alexander mal. O Alexander, desde que retornou de lesão, não conseguiu ser sombra daquele Alexander. E o Alexander de 2024 é um cara que a gente vê, né? A torcida reclamava, pedia, inclusive. É um cara que é a terceira opção, quarta opção de meio campo do Fluminense. Martinelli foi para a zaga, jogou Lima de volante, jogou Renato Augusto de volante, o Alexander não ganhava chances como titular. Então, tem esse recorte e tal, mas ainda é um jogador jovem e que a gente fica muito na memória aquele momento muito bom que ele viveu com a camisa do Fluminense em 2023. Então, primeiro de tudo, esse valor de 8 milhões de euros que o Jorge Nicola trouxe é um valor baixo, né? Se a gente parar para analisar, ignorando o fator Alexander, a gente conhecendo o jogador, se eu virar para vocês aqui e falar, olha, tem uma proposta de 8 milhões de euros pelo terceiro reserva do Fluminense na volância, todo mundo aqui vai falar que é ótimo. Mas quando a gente sabe que o terceiro reserva hoje é o Alexander, aí muda de figura, porque a gente conhece o potencial do Alexander, a gente já viu que ele pode entregar e ele com a cabecinha no lugar pode render muito mais do que isso, tanto financeiramente quanto tecnicamente, né? Então o Fluminense tem essa postura de não querer se desfazer do jogador. Claro que se vier uma grande proposta, eu imagino que o Fluminense vá, sim, parar para ouvir e quem sabe até negociar, mas não é um desejo do Fluminense, não há. E aí vai muito de acordo, né, com a informação lá do Trivela, não tem essa coisa de vamos nos desfazer, vamos nos livrar do jogador. Não, o Fluminense não trata ninguém como caso perdido e conta com esses caras ainda pós punição na equipe tricolor. E falando um pouquinho sobre Cerro Porteño e Fluminense, essa partida importante que teremos hoje pela Copa Libertadores da América às 7 da noite, o GE trouxe uma provável escalação do Flu para essa partida, né? Segundo o GE, o Fluminense vai utilizar a mesma escalação que entrou em campo
contra o Vasco da Gama no último clássico que nós vencemos por 2-1, né? O Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, uma zaga formada por Felipe Melo e Manuel, e lá na esquerda o Marcelo, meio campo com André, Martinelli e Ganso, lá na frente Arias, Marquinhos e Germancano, né? O Fluminense voltando a ter dois zagueiros de ofício, vamos colocar dessa maneira. O Felipe Melo sempre foi volante, mas aqui no Fluminense ele jogou muito mais de zagueiro como de volante. Hoje eu acho que o Felipe Melo é zagueiro, então eu considero o Felipe Melo um zagueiro. Aquela história que o Daniel gosta muito de falar nas lives aqui, de qual é a melhor versão de cada jogador. Para mim, hoje, o melhor Felipe Melo é o Felipe Melo zagueiro, então eu considero ele um zagueiro de ofício, e ao lado dele o Manuel, né? Então o Fluminense voltando a ter uma zaga tradicional, vamos botar dessa maneira, né? A gente viu Martinelli jogando na zaga diversas vezes nos últimos jogos com o Fernando Diniz. Isso pode, claro, é um expediente que pode ser utilizado durante as partidas, mas o Diniz tende, segundo o GE, a entrar com a zaga mais tradicional ali, com o Felipe Melo e o Manuel, que, ao meu ver, tá, é o ideal do Fluminense, é o melhor que a gente tem com o que há de disponível. O Thiago Santos machucado, Marlon machucado, o que a gente tem de melhor com o que temos disponível é essa dupla de zaga. Eu já falei isso aqui, né? Para mim, o problema maior não é exatamente o Martinelli virar zagueiro, por mais que a gente perca na bola aérea. Bom, a gente tomou gol de bola aérea do Vasco de qualquer forma, né? Mesmo sem o Martinelli na zaga. Mas para mim o grande problema é perder o Martinelli no meio campo. Ele é um jogador que cresceu muito de 2023 para cá. Hoje, eu que sempre fui muito crítico, muito corneteiro do Martinelli, vejo muito valor no futebol dele. Então, é um cara que é essencial ter no meio campo. Então, quando você joga ele para a zaga, você não tem o Martinelli no meio. Entra o Lima, entra um Renato Augusto recuado. Então, é uma situação um pouco complicada. Então, justamente por isso eu entendo que o melhor Fluminense é esse, com o Felipe Melo e com o Manuel formando a linha de defesa. É assim que o Fernando Diniz deve, segundo o GE, ir a campo contra o Cerro Porteño logo mais. Eu quero, claro, que você deixe o seu comentário aqui. Tá confiante? O Fluminense vence essa partida de hoje? Deixa o seu palpite aqui embaixo. O Fluminense pode ter reforço para o meio-campo. Jovem jogador está reintegrado ao elenco tricolor e falou sobre a situação, se colocou à disposição do Fernando Diniz. E a gente vai falar bastante sobre isso aqui, mas antes eu vou rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral, né? Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo nos falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que eu posso eu venho aqui e mando aquele abraço. Então nesse vídeo eu quero mandar um abraço para o Marcos Carreiro, lá de Petrópolis, que é pai do Felipe Carreiro, nosso membro aqui no canal. Um abraço para ele. Um abraço também para o Paulo Roberto, de Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais. Um abraço para o Marcos Afonso, aqui do Rio de Janeiro. Para o Assis, de Manaus, no Amazonas. Para o Augusto, de Aracaju. E para o Robson, ligado na Central lá de Cabo Frio. Um abraço para a galera e o convite, claro, sempre reforçado para você que está assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve citando o seu nome? Deixa um comentário aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar, né, desse possível reforço para o meio-campo tricolor, que o Calegari está de volta ao elenco tricolor, está reintegrado, recuperado da lesão grave que ele teve no joelho, e ele foi relacionado para a partida contra o Cerro Porteño. O Calegari está lá no Paraguai e pode ser utilizado pelo Fernando Diniz nessa partida, se assim o nosso treinador desejar, né? E é um jogador, o Calegari, que no profissional do Fluminense ele jogou muito mais como lateral do que como volante, né? Nas mãos do Fernando Diniz, por sinal, eu lembro de um jogo contra o Atlético Mineiro em 2022, lá no Mineirão, em que ele entra de volante no segundo tempo, mas foi uma coisa muito esporádica. Com o Fernando Diniz ele jogou muito mais como lateral esquerdo, por sinal, né? Naquela reta final de 2022, o Calegari jogou bastante como lateral esquerdo com o Fernando Diniz, e no começo de 23 também ele estava fazendo a lateral canhota tricolor. Mas ele é um jogador que é volante de origem, né? Lá na categoria de base ele jogava de volante, virou lateral direito justamente porque a gente tinha no meio campo André e Martinelli, nessa dupla que, enfim, dispensa comentários. E o Calegari foi entrevistado pelo GE na chegada lá ao Paraguai e falou sobre essa situação. Se liga aí. Então, na minha situação é um trabalho bem progressivo, né? Como mais de 7 meses fora de jogo, é um trabalho bem progressivo. Ele sabe a gente já conversou, sabe que eu posso jogar em ambas posições, como no meio campo, como na lateral também. Mas é um trabalho bem progressivo, vai ser jogo a jogo, treino a treino, a gente vai ver como vai ficar a situação.
Tá aí o Calegari falando, né? Primeiro dessa questão física dele, do retorno, 7 meses parado, né? Bastante tempo. O primeiro jogo ele está sendo relacionado. Eu, particularmente, se for para dar um palpite aqui, eu acho difícil o Calegari se aproveitar de entrar nesse jogo. Mas ele fala muito dessa questão, né? Que ele joga em ambas as posições e que se o professor Fernando Diniz precisar dele no meio-campo, ele vai estar disponível, né? A gente tem essa situação no meio que eu acabei de falar. O Martinelli às vezes vai para a zaga, e falta um segundo volante ali. O Calegari poderia ser esse cara, o Alex ainda está embaixo, enfim. Tá aí, ele se colocou à disposição. E é interessante ouvir isso, porque existia um rumor lá atrás, né, no momento que o Calegari era o titular da lateral direita do Fluminense, de que o próprio jogador entendia que para ele era melhor jogar na lateral direita, porque tinha mais chance de chegar a uma seleção brasileira ou algo do tipo. Hoje o Calegari dá um discurso completamente diferente desse burburinho que a gente ouvia lá atrás. Ele fala que joga na posição que o Fernando Diniz precisar. Se precisar dele no meio campo, ele estará disponível. Eu acho improvável ele ser utilizado como meia, porque, repito, o Fernando Diniz utilizou ele mais como lateral esquerdo do que qualquer outra coisa. Mas tá aí essa declaração, portanto, do Lucas Calegari. Eu quero que você, claro, que está aí assistindo, deixe o seu comentário. O Calegari pode ser útil para o Fluminense em 2024? Você aproveitaria o Calegari? Em qual posição? Lateral direito, lateral esquerdo, volante? Comenta aí para a gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.